Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo, na casa de Francisco de Assis. Meu nome é Josi e eu sou frequentadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis, que todos chamam carinhosamente de Nefa. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar a parábola da figueira. É o capítulo 22. Nós vamos estudar o item 8, 9 e 10. Antes, eu peço licença aqui a vocês para ler o prefácio, que é também do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos nos quais todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu retinem, como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, ó homens, para o divino concerto. Dedilhai a lira, unificai as vossas vozes e fazei que elas, no hino sagrado, se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Após a leitura dessa mensagem, vamos fazer uma prece inicial para harmonizar o ambiente. Senhor Deus, Senhor Jesus, mentores espirituais, estamos aqui reunidos para o estudo do Evangelho. Vós, Jesus, com seu infinito amor e a sua vibração, fique aqui conosco, nos iluminando, encarnados e desencarnados. Que os seus ensinamentos maravilhosos possam, Jesus, tocar o nosso coração, o coração dos desencarnados, e que ilumine todo o planeta Terra. Obrigada, Pai querido, porque vós sempre ouve as nossas preces. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, hoje nós vamos estudar a parábola da figueira seca. No item 8, temos o seguinte diálogo. E, ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E, tendo visto ao longe uma figueira que tinha folhas, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E ouviram-no os seus discípulos. E, ao outro dia pela manhã,
Ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse a Jesus: Olha, mestre, como se secou a figueira que tu amaldiçoaste. E, respondendo Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te, lança-te no mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá a ele, o verá cumprir assim. São Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. No item 9, o Allan Kardec explica essa passagem. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas na realidade nada possuem de bom. Dois discursadores fulgurantes, mais nas palavras do que na solidez, porque elas brilham apenas superficialmente. Agradam ao ouvido de quem as escuta, mas nada trazem de substancial em bem do coração. Depois de serem ouvidas, vê-se que não aproveitaram. É também um emblema não só de quantos têm meio de serem úteis e não são, como de todas as utopias, sistemas fúteis e doutrinas sem base sólida. O que nos falta a maioria das vezes é a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que envolve as fibras do coração. Em suma, a fé que transporta montanhas. São árvores essas que têm folhas, mas não frutos. E, por isso, Jesus as condenou à esterilidade. Pois dia virá em que secarão até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas e doutrinas que não produzem bem algum à humanidade cairão no esquecimento, e todos os homens voluntariamente inúteis, por não haverem posto em execução os recursos que possuíam, serão tratados como a figueira seca. Então, gente, nessa passagem, Jesus retrata a situação moral da humanidade. E ele faz uma advertência para que ocorra uma mudança no campo moral. Agora, o que a figueira seca representa? A figueira seca representa cada um de nós aqui no planeta Terra. Representa a humanidade, né? Então, quando ele pergunta, a figueira que não são aquelas pessoas que não fazem o bem. A figueira que não dá frutos, ela não faz o bem. Então, aqueles que ainda não conseguem assim a fazer, que os frutos ainda não estão bons, são aquelas pessoas que têm um problema com a tolerância. É o egoísmo. É aquele que ainda é muito orgulhoso. Nós temos que voltar um pouquinho atrás aqui na história e explicar uma coisa. Que Jesus se deparou com aqueles homens, os doutores da lei, aqueles que dominavam as escrituras, que falavam muito bem, que usavam um vocabulário muito rico, palavras difíceis, que usavam aquelas roupas esplendorosas. Eles estavam sempre muito bem arrumados. E eles frequentavam aqueles templos luxuosos, muito bonitos, mas eles não davam bons frutos. Os conhecimentos que eles tinham, os ensinamentos,
eles não passavam para as outras pessoas. E o que eles falavam, eles não seguiam. Eles não tinham obras, eram só aparência. Então, e quando a gente está dando os frutos bons? Como são esses frutos? É o fruto da humildade, é o fruto da caridade, é o fruto do perdão, é o fruto da tolerância, que ao contrário daqueles que não conquistaram ainda, ele ainda não tem a tolerância para aquela pessoa, ou por aquela pessoa, que pensa diferente dele. É a falta de tolerância com a religião. Ele não aceita a religião do outro. É a falta de tolerância no campo político. Ele não aceita que ele escolheu determinado candidato. E Jesus, ele está chamando aqui, ele está fazendo um chamamento para que a gente aproveite essa oportunidade para fazer essas mudanças, para a gente fazer o bem. E cita a família, o trabalho, a casa espírita. A família, por quê? A família é a base de tudo, é o nosso lar. E muitas vezes é colocado lá no nosso lar espíritos antagônicos que pensam diferente da gente. Então é ali que a gente começa a praticar a tolerância, o diálogo, a boa conversação, o entendimento. Procurar entender por que eu não me dou tão bem com aquele espírito. Praticar essas boas ações aonde quer que eu esteja. Com aquele frequentador da casa espírita, que às vezes eu sinto uma certa animosidade. Se colocar no lugar dele e procurar conhecer por que ele está passando por isso. Por que ele pensa diferente de mim? Nós somos espíritos em graus evolutivos diferentes. Nós somos espíritos milenares. Então, nós viemos das existências com muitas imperfeições que ainda precisamos corrigir, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar fazer coisas boas, fazer as boas ações, para poder ir se modificando, trabalhar com Jesus, para aprender a respeitar o nosso semelhante. A convivência é muito importante. Então, esse bom comportamento, essa empatia, é também no trabalho, porque ali nós também convivemos com pessoas totalmente diferentes de nós. Então é muito importante a gente pegar esses ensinamentos e ir praticando dia a dia. A espiritualidade, eles se reúnem e eles têm um trabalho enorme para trazer essas mensagens para a gente. É para a gente interiorizar e tentar colocar em prática. Então, como está o meu fruto? Os meus frutos? Como estão os seus frutos? Como fazer para melhorar essa parte? Nós precisamos estudar, conhecer as leis divinas, para poder atingir a nossa evolução aqui na Terra. Com muito trabalho, com muito estudo, com muita vontade. E tem uma parte aqui também
que Jesus fala sobre a fé, né? Foi muito forte aquilo. A fé que remove as montanhas. Mas que montanhas são essas? Essas montanhas são os empecilhos que impedem, que não deixam a gente progredir. É o egoísmo, a falta de tolerância, a falta de respeito. São coisas pequenas que está atrasando a nossa caminhada aqui na Terra. Então é sempre bom a gente refletir sobre isso, né? Na evangelização infantil, os evangelizadores ensinam às crianças, né? Aquelas palavrinhas mágicas. Obrigada. Quando você entrar no ambiente, bom dia. Quando o idoso for pegar um ônibus, deixe ele subir na frente. Tem lugar para ele sentar? Não. Ceda um lugar para ele. Os idosos, eles merecem muito respeito. Eles têm uma vida ali, experiência. E nós um dia vamos chegar lá. Certo? Agora nós vamos ler o item 10. No item 10, o Allan Kardec ele fala sobre os médiuns. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprindo com os órgãos materiais o que falta a estes, a fim de nos transmitirem as suas instruções, para cujo fim foram dotados com as respectivas faculdades. Nestes tempos de renovação social, eles têm uma missão particular. São árvores que devem nutrir espiritualmente os seus irmãos e se multiplicarem para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte e em todas as cidades, em todas as camadas sociais, entre os ricos e pobres, entre grandes e pequenos, de modo a que ninguém fique deserdado, e para provar que todos são chamados, mas se desviaram do seu fim providencial, a faculdade que lhes foi concedida, e se servirem dela para coisas fúteis e nocivas, se a puserem ao serviço dos interesses mundanos, se, em vez de frutos salutares, derem-nos malsãos, se recusarem torná-la proveitosa aos outros, se daí não tirarem proveito para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes tirará um dote que se tornou inútil nas suas mãos, como sementes que não souberam fazer frutificar, deixando-as presas dos maus espíritos. Então, gente, a mediunidade é uma faculdade do espírito imortal. Todos os homens possuem, uns mais que os outros. O Allan Kardec fala nas suas obras, no livro dos médiuns, que todo mundo é médium, só que em graus diferentes, uns mais do que o outro. Então, alguns espíritos renascem com a tarefa de exercer a mediunidade de forma ostensiva e, com isso, beneficiam seus irmãos encarnados e desencarnados, e também, através desse bem que ele pode fazer, ele corrige os erros do passado.
Então, vamos lá. A mediunidade, ela pode ser usada, por exemplo, para fazer aqueles trabalhos assistenciais, ajudando as pessoas. Lá no NEFA, a casa que eu frequento, tem um trabalho muito importante, que é a visita fraterna. A visita fraterna ocorre sempre às segundas-feiras. Então, tem o grupo de médios que estudam, que eles são preparados para fazer esse tipo de trabalho. Aí a pessoa vai requisitar, né? Gostaria que os médios fossem na minha casa tal dia. E tem uma trabalhadora lá muito dedicada, ela muito querida, que é a Sinair. Ela tem um caderno onde ela anota tudo. A pessoa que está pedindo a visita, o endereço, a data. Aí chega no dia, o grupo de médios vai lá fazer a visita fraterna. E a gente bebe uma aguinha fluidificada, lê uma página para harmonizar o ambiente, depois faz uma prece, rogando a Deus, a Jesus e assistência para aquele trabalho. É um trabalho muito bonito. E ali é debatido e comentado a página que foi lida. E isso traz uma paz muito grande para a família e todos que estão participando. E também ilumina os espíritos desencarnados, que também estão precisando de esclarecimento. Olha só como a mediunidade ela pode ajudar as pessoas. Nós temos em uma das obras da codificação, porque são 7, né? Um Pentateuco. E tem um livro chamado O Céu e o Inferno. E os espíritos dão seus depoimentos nesse livro, como eles estão, o que eles estão sentindo. Nesse livro O Céu e o Inferno, tem várias categorias ali. Espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos suicidas. E eles vão relatando como eles estão naquele momento. Estou muito triste. Não deveria ter agido daquela maneira. Não construí nada de bom quando eu estava na terra. Como estou infeliz. Quando ele se comunica com os médiuns, né, em uma reunião de esclarecimento, aí o médium passa para ele todo aquele conhecimento. Ele fala da esperança, ele fala de Jesus, ele fala da fé, ele fala do amor. E vai consolando, levando esclarecimento para aquele espírito. Porque a maioria dos espíritos que passaram aqui na Terra são espíritos que usou o livre-arbítrio de forma errada. Fez escolhas inadequadas, prejudicou a sua evolução aqui na Terra, e muitos deles, quando desencarnaram, desencarnou sem conhecimento, sem o conhecimento de um mundo espiritual. E quando a gente age de determinada forma aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, todas as nossas ações ficam marcadas no perispírito. E quando nós retornarmos para o mundo espiritual, nós vamos levar tudo o que nós fizemos, de positivo e de negativo. Então, olha só a importância da mediunidade. Porque ele está evangelizando o espírito no mundo espiritual.
Ele está levando conhecimento, está esclarecendo ele, está levando a esperança. E tem, a partir de um determinado parágrafo aqui, que o Kardec nos fala, que muitos médios usam a sua mediunidade de forma errada. E ele vai se comprometendo, porque essa mediunidade é um instrumento de trabalho que vai ajudar a ele e aos seus irmãos a evoluir. Quando ocorre esse fracasso do médium, tem até um capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a perda e a suspensão da mediunidade. Ele fica sem poder exercê-la. Quando chega o momento do desencarne, quando ele deixa o corpo, que ele vai viver como espírito lá no mundo espiritual, aí ele vai ver as consequências. Porque nós temos uma programação. Nós temos que chegar aqui na Terra, realizar as nossas tarefas, cumprir as nossas missões, para poder atingir a nossa evolução. E quando nós não cumprimos essa programação, quando nós não seguimos as leis de Deus, quando a gente vai contra elas, quando a gente retorna para o planeta Terra, vem com mais dificuldade. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado. E como disse Jesus na sua passagem, aproveitem a oportunidade para fazer o bem. Ajude o seu semelhante. Olha só que coisa bonita agora, com esse problema da pandemia. Os psicólogos estão fazendo atendimento fraterno com os idosos pela internet, porque eles não podem sair de casa. E eles estavam com um problema de ansiedade. Olha que trabalho bonito. Nós temos exemplo também de médium, Chico Xavier, que usou a sua mediunidade para ajudar as pessoas aqui na Terra. Muitas mães que perderam seus filhos, ele consolou. Ele levou a palavra amiga. Ele deu os esclarecimentos para ela. Então, é um médium exemplar. E nós temos que nos guiar por esses bons espíritos que só fizeram coisa bonita aqui na Terra. E procurar ajudar aqueles que ainda estão procurando o seu caminho. Que ainda estão perdidos. Que não conseguem entender as leis de Deus. Porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Tudo o que nós fizermos aqui na Terra, nós vamos ter que responder. Bem, chegamos ao final desse pequeno estudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela vibração. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Paz e luz para todos. Boa noite.